Estamos iniciando o programa Espiritismo Além do Nosso Tempo. Apresentação, Marcos Goulart e equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito bem! Quarta-feira, meio de semana, sempre aquelas dúvidas que a gente tem, agradecendo, né, o que se passou e começar a montar ideias novas do que vai vir pela frente. E nós estamos iniciando, então, o nosso programa Espiritismo Além do Nosso Tempo. Contamos com a sua audiência e de todos aqueles que, por um motivo ou outro, vão interagir conosco, né, à noite, outro dia, porque vai ficar disponível lá no YouTube. Muito bem. Gente amiga, quartou, boa tarde a todos. Eu sou Marcos Goulart, estou transmitindo aqui de Guarulhos. Estamos iniciando o podcast Espiritismo Além do Nosso Tempo. Amar a Deus sobre todas as coisas parece impossível, mas só é muito difícil, porque nós já estamos encarnados já com essa necessidade de passar as nossas provas e expiações. Dando continuidade, você pode interagir conosco, passa para os amigos, aqueles que ainda têm esse tempinho da tarde, às 14 horas, o youtube.com/marcosbg1950, para que possa interagir. É um horário na qual está reservado, para que a gente possa ter mais liberdade, porque à noite tem palestra, tem live, tem muita coisa que a gente tem muita concorrência. Então, já há 4 anos que nós estamos no ar, eu estou deixando às 14 horas para que nós possamos dar início e interagir com o pensar, né? O nosso pensar é sempre esse: Espiritismo Além do Nosso Tempo. As flores de amanhã nascem na semente de hoje. Isso quer dizer que cada dia a gente adquire um conhecimento novo, seja no levantar, agradece, sempre grato por poder estarmos aqui, e é um conhecimento. Vai acontecer algo, se você puder assimilar, né, interagir, você vai aproveitar aquele momento. Senão vai passar igual a água do rio passa, vai embora e ninguém se liga mais. Nós temos que aproveitar e absorver o conhecimento. Quero lembrar que, pela minha idade, pela idade da maioria, 1 hora, né, nós vamos ter que partir, 1 hora vai doer o joelho, 1 hora vai trazer transtorno na voz, na visão, mas hoje não. Hoje nós estamos aqui a 1000 por hora e com aquela força de vontade de interagir com todos vocês. O tema, né, de hoje é um tema provocativo. Sempre que eu crio um tema, eu boto o título para chamar mais a atenção. O tema é tanatofobia. E aí nós vamos interagir o que é isso. A tanatofobia na visão espírita. Por que na visão espírita? Porque cada um vai ver essa forma de pensar ali do seu jeito, né? Da sua cultura, da sua origem, da sua reencarnação. Então, muitas das vezes, cada um vai trazer uma forma de ver diferente. Quero informar que, como de praxe, no final do programa, a gente sempre faz o atendimento espiritual, né? Da mesma forma que eu faço para minha família e para meus amigos. Essa semana já tive uma grande satisfação que a minha sogra, com 90 anos, teve ali por ficar deitada, a carne ali foi apodrecendo nas suas nádegas e sexta-feira passada ela pediu uma oração, um atendimento, eu fiz o atendimento, a espiritualidade atendeu a solicitação dela. No sábado de manhã juntou eu, minha esposa, fomos todo mundo para lá, para ver onde ia internar, para fazer a raspagem, porque a carne teria que tirar e depois fazer. Seria muito doloroso.
E quando chegou lá, a diferença da foto que ela passou de sexta para sábado reduziu em 80%. Quando chegou no domingo, já estava boa. Olha o que é a fé dela com a solicitação com o trabalho espiritual. Então, esse momento no final, você se liga com o que está te perturbando, com o que está precisando, se é a família, se é você ou alguém, a gente interage com a oração, o atendimento espiritual, que tem feito bem a muita gente. Quero lembrar, né, que este programa tem apoio da USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Guarulhos e Arujá. A USE é a união, hoje somos 46 entidades, aqui em Guarulhos e Arujá, e nesse site que você entra lá, é useguarulhos.com.br, você vai ter acesso a todas as casas, palestras, tema desse mês, já vamos preparar para o mês que vem, para janeiro, e ali você pode até querer, se for possível, solicitar os palestrantes aí na sua unidade, quando você achar necessário e o palestrante estiver à disposição, tá bom? Então, é só digitar o site, useguarulhos.com.br, são as Casas Unidas. E a função da USE é a união das casas. E agora nós vamos aqui ao quadro das entidades que colaboram com a USE e o podcast também. São casas que divulgam o link, estão sempre falando do programa, estão interagindo conosco. E isso é importante, porque é a união que faz a força. Vamos começar aqui, eu já vou colocar o slide maior, para que alguém quiser anotar, fica mais fácil anotar, né? O NEIMEI, né? NEIMI, Núcleo de Estudo Espírita Maria Isabel, é só digitar no Facebook e vocês vão ter acesso ao Maria Isabel. Ela está localizada ali na Avenida Candéia, 1717, cidade de Serói de Guarulhos. O telefone para falar lá com a entidade, 11-98516-4571, o Antônio Avelino, que está conosco aqui como comentarista, e ele vai falar um pouquinho dos horários, dos trabalhos que tem lá na entidade. Fica fácil você digitar Avenida Candeia 1717, Guarulhos, você já sabe como chegar. Nós temos o Lar Espírita Amor e Luz, o Leal. Está na Rua Santa Lúcia, 392, Vila Paraíso, Guarulhos. E a nossa querida Maria Ribeiro, que está sempre conosco às sexta-feira. Quer falar com ela? 11-2484-7052. Tem bazar, o Maria Isabel tem bazar, tem atendimento, trabalho para o Natal. Vocês podem interagir com quem quiser. O Leal é só entrar lá em espírita.com.br, você vai ter acesso ao Leal. Nós temos também o Centro Espírita Irmão X, está na Rua Eduardo Ferreira, França, 664, Vila Augusta, São Paulo, tá? Vila Augusta não, Vila Água Funda. A Marlene vai ficar chateada comigo, mas eu vou repetir. Rua Eduardo Ferreira, França, 664, Vila Augusta, Vila Água Funda. Eu não estou querendo trabalhar com a água? Que coisa. Telefone lá, 11-5058-6960. Marlene Leal faz parte também do programa de sexta-feira. Quer conhecer o Irmão X? É só digitar irmãox.com.br, você vai ter acesso à entidade. Nós temos a Fraternidade Espírita Cristã Joana de Anjos, Rua Cavadas, 1616, Vila Itapezica, aqui atrás do shopping. Quer conhecer? Só digita tudo junto. Fraternidade Joana, com 2N, de Ângeles, @hotmail.com. Fala com a Nilce Pereira, que também ia participar do programa com a gente hoje, mas está com um problema lá de troca de cabo de internet no prédio, não pôde interagir conosco. Nós temos o Grupo Espírita Fraternidade em Ação, Rua Francisca Biriba, 601, Santa Terezinha, São Paulo.
Quer falar lá com o nosso querido Eugênio? Só ligar 11 2692 0742 ou digita Fraternidade em Ação, tudo junto.com.br. Tem atividade, o Eugênio está atrapalhado agora com Natal, final de ano, evento, eles distribuem sopa. Também é outra casa lá de São Paulo que o pessoal pode interagir. Nós temos o Centro Espírita Casa Branca do Caminho, na rua Nossa Senhora dos Anjos, 699, Chácara Mafalda, São Paulo. Quer falar lá com a Fátima Nunes? 11 2671 8921. Ou digite casabranca.org.br. Eles têm psicografia, eles têm pintura mediúnica. Olha, outra casa que tem assim um leque para atender às necessidades que cada um tem e está lá próximo a cada casa dessa, pode interagir. E agora nós vamos interagir com o nosso irmão, né, o Antônio Avelino, que é comentarista e vai falar um pouquinho e repetir o endereço, o telefone do Núcleo de Estudo Espírita Maria Isabel. Boa tarde, Avelino. Boa tarde, nosso público. É contigo a palavra, meu querido. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, os ouvintes, né? Graças a Deus, estamos mais um dia presente, né? Mais uma quarta-feira aqui junto, né? Agradecemos a oportunidade, né? A nossa casa, como já foi falado no início, fica aqui situada na cidade Seró de Guarulhos, na Avenida Candeia 1717, um ponto de referência para que nós fiquemos mais situados. O ponto de referência mais é o 31º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estamos vizinhos, parede e meia, e ali nós se encontramos. E a nossa casa funciona de segunda a domingo, ou de domingo a segunda, assim o faça. E na segunda-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Às quartas-feiras nós temos o atendimento fraterno, que é às 20 horas, a partir das 20 horas, né? O estudo do Livro dos Espíritos também é a partir das 20 horas também, toda segunda-feira. Nós temos as quintas-feiras palestras ao público, que é às 20 horas, das 20 horas, e no final nós temos o passe espiritual, né? E nós temos também aos sábados palestra pública, que é a partir das 19 horas. O sábado é mais cedo, é a partir das 19 horas, e ao final também nós temos as palestras, os passes espirituais. E aos domingos nós temos a evangelização infantil, onde nós ali reunimos com as nossas crianças para disseminar o evangelho, para que eles possam ter um entendimento melhor e dar desenvolvimento a eles a cada momento, né? E assim nós interagimos com a comunidade aqui vizinha e auxiliamos também em cestas básicas, nas necessidades básicas que for necessário, e tiver a nossa possibilidade, nós estamos a dispor. Muito bem, Avelino. Olha como é importante o depoimento do Avelino, porque cada centro espírita, ele toma conta ali de uma comunidade. E quem está longe, entra lá no site e ajuda de alguma forma, financeira, para o bazar, para a festividade, comparecer aos eventos, porque o centro espírita, ele é um centro comunitário naquela comunidade que ela está localizada. Muito bem. Isto. E dando continuidade, nós vamos receber hoje a nossa querida Nilce Pereira, que ia falar lá do Joana de Ângeles, né, da comunidade trabalhadora da Fraternidade Espírita Cristã Joana de Ângeles, mas não se pôde estar presente, mas ela recebe aí o nosso beijo, o nosso carinho, se estiver interagindo aí depois. Eu sei que o dia a dia dela também é bem corrido.
E também quero aproveitar e solicitá-lo que compareça lá no Instituto Allan Kardec Alice Pereira. Toda quinta-feira nós temos as palestras às 20 horas com atendimento espiritual. Mas tem trabalho igual às outras casas, lá também um local que atende aquela comunidade. Se vocês quiserem interagir, é só entrar no nosso site do IACAP, que é iacap.org.br, e aí também tem acesso às atividades da casa. Quero agradecer aqui, está entrando a nossa querida Fátima Nunes, já estava com saudade, ainda bem que essa menininha sempre conosco. Já falei da sua casa, o pessoal interagir, Fátima, e quando o pessoal assistir o vídeo completo, vai interagir com as suas necessidades lá. E se você quiser passar alguma informação da Casa Branca do Caminho, você pode digitar que eu coloco aqui, em poucas palavras, aquilo que você gostaria de transmitir, tá bom, Fátima? Fica à vontade. Dando continuidade, nós vamos agora ao quadro Gente que Faz e Faz Bem. Esse quadro eu gostaria de salientar a todos os participantes do programa de quarta e de sexta-feira, né, do podcast, que pode indicar alguém para interagir com a gente. Eu faço o teste uns 2, 3 dias antes para ver luminosidade, se tem dando retorno e tal. Depois pode trocar ideia com a gente. Se indicar, nós aceitamos, é só passar pelo meu WhatsApp, que é esse WhatsApp que está aí, ó, o 11971520236, me passa o perfil e fala, eu quero participar do podcast do Espiritismo Além do Nosso Tempo. O de sexta-feira não dá, porque é só uma horinha. Hoje aqui não, nós temos 1h30 até, às vezes passa até um pouquinho mais. Mas pode interagir conosco sem nenhuma dificuldade. Mas a Fátima está dizendo que o sinal lá da internet não está colaborando. Ô, Fátima, não se preocupa não, porque está todo mundo sofrendo com isso. Tomara que entre o G5, que vai dar mais estabilidade, vai dar mais força de internet, de tudo. O G5 está sendo implantado aos poucos. Mas não se preocupa não, que no final dá tudo certo. Vai fazendo o melhor que pode, tá bom? Então, quem nós vamos homenagear hoje? No Gente que Faz e Fez Bem. Nosso querido Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, ele nasceu no Riacho do Sangue, tem um nome bem Riacho do Sangue, dia 29 de agosto de 1831, no Rio de Janeiro. No 11 de abril de 1900, ele veio a falecer. Mais conhecido como Bezerra de Menezes, foi um médico militar, escritor, jornalista, político, filantrópico, filósofo, expoente da doutrina espírita. E olha o título que ele recebeu: o médico dos pobres. Porque até o seu último momento, que ele morreu sem nenhum recurso, né? Porque ele dava tudo para os pobres, chegou uma senhora pedindo se ele tinha dinheiro para comprar remédio para a criança, estava em situação difícil. Ele tirou o anel de formatura, deu para essa senhora, falou, vai lá na farmácia, eu sei que eu já estou devendo muito lá, dá isso a ele, ele vai lhe dar os remédios necessários. Olha que beleza que era o doutor Bezerra de Menezes. E ele teve essas obras todas, né? A Loucura, né? Os Carneiros de... Eu vou encher mais a cela para que todos possam ver. Os Carneiros de Pernúgio, o Evangelho do Futuro, a Pérola Negra, Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje. E tem muito mais obras sobre ele, porque ele escreveu muito como psicografia também. A gente sabe tudo que um espírito de luz não para na espiritualidade, ele dá continuidade ao seu trabalho. Muito bem. E eu quero lembrar a todos, né, que a filosofia espírita é baseada na ciência, na filosofia e na religião, religar com a moral. Nós não temos rituais, não temos
definição como religião. Nós temos definição como melhorar o homem para a vida futura. Então, nós não vivenciamos muito, é a proposta de Kardec. O espiritismo é magnífico, os espíritas nem tanto, tá bom? E a gente vai interagindo e vamos dando continuidade. Eu vou aqui colocar o pensamento, né? Vamos à leitura para a reflexão do tema. Tanatofobia na visão espírita. É um nome feio, mas é magnífico, né? Nós vamos basear no Livro dos Espíritos, já estou pegando aqui para mostrar ao pessoal, tá? O Livro dos Espíritos, o livro 4, Esperança e Consolações, no capítulo 2, o nada, ou a vida futura. Nós vamos basear na pergunta 958 e, se der tempo, um pouquinho da 959. Mas o que é tanatofobia? É o excesso de medo da morte. O conceito de tanafobia é definido pelo medo extremo da morte. O termo vem de grego, tanato, significa morte. E o phobos está relacionado ao temer ou ter medo. E como nós estamos encerrando o mês, que nós estávamos falando desde lá do primeiro programa desse mês sobre finados, nós estamos falando bastante sobre a morte para desmistificar, porque tem pessoas que têm medo, acham que não devia falar nada sobre isso, porque é o medo que tem. E quanto mais a gente falar, mais vai entrar na mente das pessoas e a gente vai interagir. Vamos a essa leitura para que a gente possa tomar um norte. O medo do corpo físico faz parte do ciclo natural da vida. Mas o fim da consciência humana trata-se de algo inaceitável para muitos de nós. Nossos pensamentos e emoções clamam por continuidade de algum tipo de vida, pela permanência da capacidade de pensar e progredir. Já que eu penso, eu existo. Por isso, uma das causas da não aceitação da morte é o desejo da imortalidade, ou seja, a necessidade de acreditarmos que sobreviveremos indefinidamente à morte física, conservando nossas características individuais. Somente aceitaremos o fim de nós mesmos se nos convencermos que o superamos. E podemos contrastar isso, por exemplo, na reação que todos costumam ter diante da perda dos afetos. Procuramos nos confortar pensando e dizendo algo assim, interessante. Ele deixou de sofrer, olha, ele descansou, ele está num lugar melhor, olha que lindo, mas dificilmente diremos, ele deixou de existir. Eu não vi em velório, lugar nenhum, alguém falar, ele não existe mais. Sempre está num lugar melhor, segundo a crença que cada um venera. E nós vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 958, porque o homem tem instintivamente horror ao nada. O nada, para quem quer interagir, é a morte física e espiritual. Morreu, acabou. Tem conceitos religiosos e tem pessoas materialistas que pensam assim. E a resposta que os espíritos deram foi que porque o nada não existe. É uma resposta forte, é uma resposta bem esclarecedora, e nós vamos voltar lá a conversar sobre quando alguém morre, todo mundo fala ou vai para o mundo melhor, ou vai pagar seus erros, e a reencarnação aí agora com o nosso querido Avelino. É contigo, Avelino. Jamais colocado que morreu, deixou de existir, né? A gente está sempre ali, foi para o céu, está num bom lugar, está em todo lugar, mas jamais deixa de existir. Então,
lá no fundo, nós temos uma percepção que nós viveremos futuramente, né? Então, essa é uma passagem muito gratificante e a doutrina espírita é magnífica nesse ponto. O entendimento da doutrina nos traz um alento nas nossas vidas. E nós temos que ter em mente de que a doutrina espírita é diferente do eu espírita. Eu espírita ainda tenho nos meus conceitos algumas atitudes que a doutrina espírita o reprova, né? Então, nós temos essa grandeza da doutrina espírita. Então, nós temos que separar os espíritas, né, da doutrina espírita, porque o espírita ainda em desenvolvimento, né? Eu sou um espírita em desenvolvimento, eu sigo a doutrina espírita, mas a doutrina espírita é a instituição criada para os espíritas. Então, ela tem uns conceitos, né, que através... O dogma da doutrina espírita é justamente a reencarnação. É o único dogma que eu tenho conhecimento da doutrina espírita, que esse, em todos os locais, nós vamos encontrar a reencarnação. Qual é o dogma da doutrina espírita? A reencarnação. Eu vou existir sempre. E o medo nos trava de uma situação muito adversa, que é o contrário, né? Nos faz perder, né? Muitas das vezes a consciência do eu interior, né? Se projetando para o exterior. E quando nós se projeta para o exterior, nós deixamos de existir interiormente. E isso nós vamos resgatando nesses princípios. Aí vem a doutrina espírita e fala: olha, você é responsável pelos seus atos e essa sua ação desse momento vai refletir no seu futuro. Aí dependendo da maneira que você pensa, mas aí que futuro? Quando eu morrer, né? Muitos vão achar que quando morrer, sana todas as dificuldades, sana toda a problemática. Aí vem a doutrina espírita e fala: não, você vai sempre existir e você vai ter novas oportunidades. Então, é melhor você começar a agir diferente para, no futuro, você não ter complicações. Né? E essas complicações é justamente através dos nossos atos de agora. Né? Então, a doutrina espírita é maravilhosa nesse quesito, que nos coloca, nos faz recobrar a responsabilidade do eu, a responsabilidade da ação, onde nós estamos aqui para ser melhor. Quando nós viemos para cá, nós viemos com um intuito de nos melhorar, né? E quando nós melhoramos, nós progredimos, e quando nós progredimos, nós se aproximamos de Deus, né? Nós nos aproximamos das leis do universo. E o medo da morte nos afasta desse sentido. Nos tira... O medo da morte nos tira o sentido da responsabilidade. Eu não sou responsável por isso que está acontecendo. Mas nós somos responsáveis por todos os atos praticados e não praticados. Mas responsabilidade mais ainda pelo não cumprir o ato. Por se negar a participar. Vamos ser cobrados mais ainda por ter o conhecimento e não participar
do ato que é o ato da liberdade, o ato do amor, o ato de trazer esse conhecimento para todos nós. Muito bem, Avelino. Olha, a sua entrada também foi magnífica, porque a nossa missão aqui é fazer nascer aquela sementinha da flor no coração de cada um, no nosso primeiro e depois de quem estiver nos ouvindo. Esperamos que alguma reflexão, alguma palavra que o Avelino falou, e eu vou falar também, possa interagir e te fazer diferente a partir de hoje, que é uma sementinha nova que a gente coloca dentro da gente. É a partir de hoje a gente ser outra pessoa, porque alguém falou alguma coisa que fez a gente pensar. E o Avelino, ele foi feliz quando ele nos trouxe que o medo bloqueia. Mas é o medo da razão, nós estamos falando da morte, porque o medo é um sentimento protetor da nossa vida. Você não pode entrar de cara sem refletir o meio e tal. E aí é um instinto natural aqui na Terra. No plano espiritual já não, você não tem que ter medo, proteger o quê? O que tu vai proteger lá do outro lado? A não ser o sentir. E se você tem medo, você se autodestrói, você não dá a oportunidade. Tem esse livro aqui, que eu uso muito para sexta-feira, que é o Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, escrita por Divaldo, e ele trouxe aqui uma reflexão sobre o medo, que eu vou ler, que eu achei importantíssimo no item 4. Ele diz assim: trata-se de um medo absurdo que se transforma em transtorno de comportamento, gravado pela natural aceitação do paciente, que aumenta em face da sua insegurança emocional, tornando-se, não raro, a patologia de que pode desencadear síndrome do pânico em transtornos depressivos graves. Então, nós sabemos que quem tem esse tema que nós estamos usando, a tanatofobia, ele tem transtornos graves. Ele está morrendo e não aceita que está morrendo na Terra. E do outro lado, quando ele chegar, ele vai continuar pensando que não pode morrer, e não morreu. E esse transtorno cria uma dificuldade muito grande no espírito evoluir. Nós viemos para cá só para evoluir, não serviu para mais nada. Não adianta, pode gostar ou não gostar, fazer certo ou errado, chorar, sorrir, ou acertar ou errar, mas tudo é para evolução. Não tem como regredir. E o Avelino nos trouxe uma reflexão que o pior que está certo é o não fazer, não experimentar, não ler, não interagir, não sentir. Vai ficar no meio. Porque quem está de um lado não sabe, nada será cobrado dele. Eu nunca pensei da morte, são espíritos nulos, está lá, não quero saber, não sinto nada e tal. Mas aquele que está no meio, ele tem o conhecimento dos dois lados para ele optar. Ou se anular, ou agir e procurar estudar, ler, se preocupar, preparar a vida futura, né? Tudo isso é importante que ele haja, né? Vai escolher, dentro do seu conceito religioso, o que fala sobre isso? O que dá para entender, desde que não seja preconceito. Porque a beleza da doutrina é que matou a morte. Então, a morte, para nós, é uma expressão terrena. No plano espiritual, nós continuamos melhor do que quando chegamos aqui. E, como nós começamos a leitura da questão 958, que o nada é o que mete medo, o pessoal que tem medo da morte, fala, eu vou morrer, vou para o nada. E o nada não existe. Por que que não existe? Porque você está pensando. Se você pensa, você existe. Se eu existo, eu tenho um processo que vai ser natural. Né? É igual a pessoa que tem medo de morrer. Né? Eu não tenho, mas já passei por situações. Vou morrer. Meu coração parou 2 vezes.
Se parar a terceira, não tem matéria-prima para cuidar dele. É uma máquina, né? Mas não vai ser hoje. Hoje eu não vou morrer, amanhã não sei. Mas hoje eu vou trabalhar, vou estudar, vou ajudar, vou errar, acertar, porque não, hoje não. E amanhã eu vejo, sou grato, amanhã eu falo de novo. Hoje não, hoje não. Hoje a gente está aqui é para trocar e interagir para o sentir. Né? E a doutrina espírita tem no seu Pentateuco maravilhas, principalmente no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é para quem não quer estudar, tem dificuldade, mas encontra no Evangelho o consolo, porque ele é o consolador. Ele está no meio dos 5 livros do Pentateuco. Ele é o consolador. Então, se você não está ainda preparado, porque não é para todo mundo, Kardec nos trouxe amai-vos primeiro, instruí-vos em segundo, então usa pelo menos o Evangelho e o copo d'água. E um dos capítulos interessantes que tem na morada do meu pai, tem muitas moradas na casa do meu pai. Então, a gente sabe que viemos de lá de alguma morada e vamos para outra. Morada do conhecimento. Então, não existe começo nem fim. Vai ser eternamente evolução. Para nós, o começo é porque nós nascemos aqui. Achamos que estão começando. Né? Tem uma ideia. Eu vou dar 2 palestras no final do mês sobre o tema, né? Sobre o tema da morte. E eu vou trazer muita coisa do Egito. Porque o Egito tem um conteúdo do pessoal que veio de Capela, né? Exilados de Capela, que é esse. Capela, isso. Isso. Deixa eu tirar o meu. Aqui, Exilados de Capela. Tem muita coisa ali que é folclore e tal, mas dá para a gente aproveitar. No Egito, tem muita coisa que não tem sentido, mas tem razão. Então, nós temos aí conteúdo do passado, presente, para a gente montar o futuro, né, Avelino? É contigo a palavra, dá continuidade aí. Gratidão. Com certeza. E você pega o livro do Divaldo, através da Joana de Ângeles, Vidas Vazias, né? Nas Vidas Vazias, que nos traz também, nos remete à imortalidade, né? A imortalidade faz parte, a morte é vida. Então, quando nós morremos, nós vivemos, e quando nós nascemos, nós revivemos no mundo físico, né? E quando nós desencarnamos, nós viveremos no mundo espiritual, aonde é a nossa casa, né? A nossa casa nos traz sempre essas importantes e a necessidade até de rever alguns conceitos que muitas das vezes nós aqui no plano físico nós deixamos de cumprir, aí nós precisamos retornar para reaver a nossa proposta para colocar em prática, né? Exercitar experiências, né? Trocar essas experiências é muito importante. E no livro Vidas Vazias, Joana de Ângeles, ela coloca, não temas a morte, ela ocorrerá inevitavelmente, age cada dia como se fosse o último da sua existência. Procura deixar na terra sinais da tua passagem através do todo o bem que possas fazer. Lembra-te de que estás mergulhado na imortalidade, que é a benção do amor de Deus às suas criaturas. Então, é maravilhoso esse sentido, você sentir essas bênçãos, né? A imortalidade é uma benção, veja, uma benção do amor de Deus para conosco. É um sentir onde nós estamos imersos nesse amor, onde nós estamos vivo dentro desse amor, o amor que Deus nos
traz, que Deus nos dá, que Deus nos envolve, né? Que quando Jesus coloca amai uns aos outros como ele nos ama, é justamente isso, nós adentrar dentro dessa circunstância amorosa, que é essa energia amorosa que envolve cada um de nós. E aí nós vamos sentir um ao outro as suas dificuldades, nas suas facilidades, e aí um passa a ajudar o outro. Aí, como diz mesmo na questão 958, né? A questão do medo, né? Nós temos medo da morte, o medo da morte é o medo do nada. Então, quando nós... Caramba, eu construí tudo isso, eu estudei, eu me formei, eu adquiri tantos conhecimentos e vou perder tudo. Incrível. Aí, quando você percebe que o nada não existe, quando você tem a lucidez que, no momento que você está pensando, você já está criando, então, se você pensa, você cria, então tudo existe. Né? Se você pensa, você cria, imagina o Criador. Né? Que é o puro pensamento. Na sua infinita benécia, né? Sim. Para conosco. Então, é só nós imaginarmos. Se eu crio, eu existo. Se eu penso, eu existo. E aonde está meu pensamento, ali está você. Porque muitas das vezes você está de corpo presente, mas você está em outra sintonia, né? É a importância de você participar desses momentos, porque aí você vai engrandecer cada vez mais os seus pensamentos, né? A sua grandeza, as suas experiências, porque amanhã você vai deixar para aqueles que vêm após você vai deixar um legado que, após a sua partida, eles vão ter um reflexo, ter um caminho a seguir, e também você também tem um caminho, uma casa, quando você quiser retornar. Porque o retorno é inevitável, se não é nestas condições que nós estamos hoje, mas é em outras condições, em outras que a gente não temos ainda conhecimento desses fatos, né? Mas, como diz mesmo a nossa querida Joana de Ângeles, o medo de não existir, isso nós já... no caso, quem segue a doutrina espírita já não tem mais essa preposição que vai acabar, quando morrer, vai encerrar o seu legado, né? E não, você vai deixar um legado que vai dar continuidade após a morte. Lembra do início, quando você trouxe no quadro Gente que Faz, doutor Bezerra de Menezes? Né? Esse é grande. Bezerra de Menezes, aí nós vamos falar aí, qual é o seu legado? De amor ao próximo, né? Amor aos sofredores, aquele que sofre, aquele que precisa, aquele que tem necessidade, né? Então, é essa a finalidade dos espíritos que já evoluíram, que já estão em patamares diferentes do nosso, é a alegria deles, a felicidade deles é ver nós felizes, nós conquistar os nossos objetivos. Essa é a proposta deles para conosco, né? Então, isso é magnificamente e nos remete justamente à doutrina espírita, né? Que vem nos trazer esse sentimento da imortalidade. Isso. E você mexeu numa prova incabável que a vida continua, que o doutor Bezerra está conosco até hoje. Então, ele só saiu do corpo. Tu olha as manifestações nas casas,
A última que ele fez comigo, eu chorei na UTI, em estado espiritual, de vê-lo, porque eu sempre achei que eu não merecia. Mas se não fosse ele, meu coração tinha parado. O médico falou mesmo que foi um milagre e tal. E ele veio e deu lá sua contribuição, sabendo que me ferrou, porque me fez trabalhar mais. Mas ele veio só falar para você, olha, não é sua hora ainda não. Você ainda tem muita coisa para apresentar. Vai ter que aprender com a decepção, traição, amor, caridade, respeito. Tudo isso você ainda vai ter que trabalhar muito. Tu não vai se livrar desse corpo agora. Interessante. Eu ainda preciso de você aí. Você tem que voltar para cá bem melhor ainda. Tá melhor, mas tem que ter o bem melhor. O bem melhor. Interessante. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao nosso quadro, tá? Sobre o segundo momento do nosso quadro. Nós vamos iniciar o quadro Eventos das Casas Unidas, a USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá, e os colaboradores do podcast. Esse é um momento, se passarem os eventos, a gente coloca, tá? E se não passar, a gente tem que aguardar até a hora que eu tenho que ter tempo de montar o slide. E eu sei que final de ano está 1000 por hora, mas como a gente é poucos, fazendo muito, esquece do importante, que quem não se comunica, se trumbica, do nosso querido, esqueci até o nome dele lá, da televisão, que falava muito isso. Vou ver se o Avelino lembra o nome dele. Quem é que falava isso, Avelino? É o nosso Chacrinha. Chacrinha! Olha, de vez em quando foge da mente. Então, vamos se comunicar, tá? Esse canal está para isso. Então, eu quero aproveitar um evento que eu tenho em mão, agora dia 5, segunda-feira do mês que vem. Nós vamos ter lá na UNG, a UNG, a Universidade de Guarulhos, uma homenagem a todas as entidades kardecistas e espíritas de São Paulo. Vamos receber uma menção honrosa pela forma da gente lidar com a pandemia, com a pobreza, com a miséria. Nós somos muito bem conceituados. E vamos estar lá no ambiente universitário. Então, vocês que estão nos ouvindo, vão nos ouvir à noite, muitos vão aguardar à noite, corre lá, se inscreva. Manda alguém. Às vezes você não pode, mas pega uma pessoa simpatizante lá no público, vai nos representa, não deixa passar essa oportunidade em branco, porque ninguém vai falar nada, só vai ter entrega de menção honrosa. E vai ser aquele vídeo que o reitor faz, vai ser distribuído na universidade, no meio, na mídia. Então, não precisa se preocupar lá, ter que dar uma palestra, nada. Só vai ter representatividade. Então, manda alguém. E como é que faz isso? Nós temos o WhatsApp, 11 9. Eu vou até encher a tela aqui para que todos que estiverem ouvindo, vai nos ver depois, possam anotar. Pega o papelzinho, a caneta, está aqui, ó. 11 9 9281 3509 da professora Luciana, tá bom? E dá um nome à entidade e ela vai colocar na menção honrosa e o nome da entidade que você participa e manda pessoas. Precisamos de representatividade. Agora, no dia 28, vai ser dos afro. E os outros católicos, protestantes, já tiveram suas datas. O nosso vai ser no dia 5, tá bom? Se inscreva. Não esqueça de participar desse evento, que é importante chegar na hora a gente dar o testemunho. E vou aqui trazer essa nossa reflexão, vou encher a tela, né? Nós falamos sobre a questão 958, agora nós vamos falar sobre a questão 959, do Livro dos Espíritos. De onde vem o homem, o sentimento que é instinto da vida futura. Por que usa
ele partiu, agora vai descansar, que Deus, nós fazemos muita oração, Deus o receba, porque não tem julgamento, né? Então, de onde vem esse sentimento instintivo da vida futura? E a resposta dos espíritos, quando Kardec perguntou, já o dissemos fazendo referência à questão 393, antes da sua encarnação. O espírito conhece todas essas coisas, a alma guarda uma vaga lembrança do que é e do que viu no seu estado espiritual. Então, vamos separar aqui. Usamos o termo alma, é o espírito dentro do corpo, e termo espiritual quando já saiu do corpo. Mas os dois é espírito. E por que ele esquece? Por que ele tem essa necessidade? Então, nós vamos interagir com esse pensamento agora. Vamos trazer onde está esse instinto, né, achar e sentir que tem algo do outro lado, né, da nossa vida. E vamos começar com o nosso querido Antônio Avelino. A palavra é sua. De onde vem esse instinto de sentir, né, que o do outro lado tem alguma coisa? Como diz mesmo os espíritos, né, para conosco, justamente antes de nós reencarnarmos, nós temos uma vida, um conhecimento de tudo que nos acontece, de o que vai nos acontecer. E nós não perdemos isso ao reencarnarmos. Fica num estágio latente na nossa consciência, e nós temos lá no subconsciente, nós temos uma vaga lembrança que nós temos esse sentimento ainda dentro de nós, que a vida continua, né? E aí, quando ele fala, nos remete, que ele fala na questão 393 do Livro dos Espíritos, né? Aí ele coloca, a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal, onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado, quando o espírito entra na sua vida de origem, que é a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e que são causas do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Então, aqui ele já coloca que, quando nós desencarnamos, nós vamos, talvez não no mesmo momento que nós desencarnamos, mas quando nós recobrarmos nosso equilíbrio emocional do plano espiritual, nós vamos ter todas essas lembranças. Aí vem a cobrança, que nós precisamos ter esse conhecimento, que toda a cobrança que nós fazemos de nós mesmos é justamente de algo que nós poderia ter feito e não fizemos. Isso vai nos remeter a um estado de quê? A um estado de demência, onde nós vamos sentir, olha, tive a oportunidade e não fiz. Aí, muitas das vezes, nós entramos num estado de depressão espiritual, por não ter cumprido esse processo. Mas não vamos nos preocupar nesse sentido, porque é ainda da nossa natureza. É a nossa condição evolutiva, que é essa ainda, de nos recusar. E Deus é maravilhoso nesse sentido, que nos dá essa oportunidade de fazer ou não fazer. A liberdade que Ele nos dá, justamente, o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Quando você se recusa a não fazer, Deus não lhe obriga, mas vai chegar um momento na sua existência, nas suas encarnações, aí é onde eu coloco.
na encarnação futura, eu vou poder escolher ou alguém vai escolher por mim? Porque nessa eu me recusei a participar do processo. Então, nós temos também a condição de liberdade, mas essa liberdade ela é relativa perante a liberdade do Pai, do Criador. Então, nós temos que ter consciência das nossas necessidades e nós temos também que observar que essa liberdade é nos dada, mas quando nós nos recusamos e nós precisamos passar por esse processo, os espíritos escolhem por nós. E muitas das vezes as escolhas não é aceitável, então muitas das vezes eu me revolto pela ação, pela escolha, que não fui eu que escolhi, mas eu tenho que progredir, eu tenho que seguir o caminho, e essa lacuna que eu deixei aberta, eu tenho que fechar, que eu queira ou que não. As condições podem ser diferentes, mas eu tenho que sanar a lei que foi em algum momento eu agredi. E quando eu agrido a lei, em algum momento vem o respaldo para refazer essa lei. Então, ele nos dá essa questão da 393 do Livro dos Espíritos, que nós temos essa consciência, né? E em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo. Veja que nós nunca, como já foi falado aqui, nós nunca deixamos de falar que nós deixamos de existir. Nós sempre colocamos que foi para um bom lugar, foi descansar, está descansando, mas nunca de existir. Nós sempre vamos existir. E o sentido da colocação, dessa intuição que nós temos da vida futura, é justamente esse processo que a doutrina espírita nos coloca, que é trazer para dentro de nós, de todos nós, não é só de mim, mas de todos nós, o senso de responsabilidade para com um todo, né? Nós temos a responsabilidade de nós mesmos, o individual, mas esse individual faz parte de um todo. E quando eu recuso a fazer, eu sobrecarrego o meu oponente que está do lado, então ele vai fazer o dele e, se der, vai fazer o meu naquele momento, porque eu me recusei, mas futuramente eu vou ter que ressarcir esse empréstimo que ele está me dando nesse momento, que é a questão do livre-arbítrio, né? O retorno do livre-arbítrio. Se você não responde hoje, mas amanhã você será cobrado e você vai ter que ressarcir esse débito que você fez hoje, esse empréstimo que você fez hoje. Né? É isso aí. Muito bom, Avelino. Cada programa você está estourando a boca do balão. Que beleza fazer um programa contigo. Tem muita razão, muito sentimento. Por isso que eu agradeço a espiritualidade por ter aceitado participar, né, do podcast e interagir com o seu conhecimento. Porque tem muitos que precisam ouvir isso, inclusive eu, você, que eu falo, você mesmo, né? E o pessoal aí da noite que vai interagir conosco, eles têm que sentir, mas precisa de uma novidade. Por acaso, medo da morte, né? A tanatofobia. Muitos têm medo por causa disso que o Avelino falou, a lei da causa e efeito. Puxa, eu fiz tanta ruindade. Agora eu vou arcar com as consequências. Não quero. Eu não quero mudar, mas também não quero pagar pelo que eu fiz de jeito nenhum. Então, cria aquele inferno, purgatório, tira aquelas questões que a pessoa vai criando, né?
Eu, pelo menos, na minha juventude, eu sempre tive uma religião que eu me envolvi muito, mas eu não entendia por que falavam muito do inferno, muito do diabo, e que Deus salvava. Jesus salva, Deus salva, Jesus... Mas falava mais do pecado do que da salvação. A doutrina espírita, ela inverteu. Ela fala mais da salvação do que se preocupar com o pecado, com nossos erros. Porque o professor da vida é os nossos erros. Ninguém aqui nasceu sabendo. Fomos criados simples e ignorantes. Mas o medo, quando se implantou, né, essa questão 959, de onde vem essa origem? Vem da criação. Quando Deus nos criou, já colocou, que eu chamo o baú, né? Tem um baú que nós precisamos abrir. A nossa palavra é para abrir o baú dentro da gente e no próximo, dentro da sua casa, do seu lado, trabalho, sei lá. Abrir o baú de Deus e ali tirar a essência. Que uma das essências que está lá, que é o amor de Deus, é o infinito. É que a gente vai progredir infinitamente. Quanto mais caridade, respeito, entendimento, mais o infinito vai ser feliz. Mais você vai vivenciar ele. Nem precisa, talvez, desse mundo ou de outro, vai indo para outros, porque o infinito a Deus pertence. Nós temos que se preocupar com aqui e agora. Não adianta. A minha esposa, ela gosta muito de ufologia, né? E naves espaciais, e lá fora outros mundos, né? Os romances que a gente lê, mostra muito o outro lado. Mas o que adianta? Você está vendo como funciona o outro mundo, superior e inferior, mas nós temos que se preocupar com o nosso mundo agora. E não quero mudar o mundo dos outros, quero mudar o meu mundo. Para que eu possa fazer isso, né, mude uma pessoa que você muda o mundo, você tem que começar a entender a reencarnação, porque uma vida não dá para nada. O que uma vida terrena vai te proporcionar de infinito? É um milésimo do segundo no plano espiritual, mas que todo mundo quer. Por que a gente quer reencarnar? Por causa da sensação do corpo. E por que a gente não quer morrer? Porque o corpo nos proporciona sensações magníficas, seja de dor, de caridade, raiva, ódio, inveja, mas o corpo reage. E você, sem ele, você perde 50% das emoções que te dá prazer. Porque no plano espiritual, o que você vai ser? O que você vai sentir? Ódio, raiva, inveja, caridade, gratidão, respeito. É o sentir. Mas o corpo, não. O corpo, quando você coloca um bombom na boca, aí tu quer outro. Você coloca uma cervejinha, você quer outra. Você vai fazer sexo, você quer de novo. Você ganhou dinheiro, você quer de novo. Você foi jogar e ganhou, você vai... Então, são sensações que transmitem do corpo para o espírito, que depois que você morre, você não tem. Então, todo espírito que não conseguiu entender a vida espiritual, ele fica vagando e esperando uma oportunidade. E quando ele encarna, ele fala, opa, ganhei, esse corpo é meu, não vou largar ele, de jeito nenhum. E hoje, interessante na minha frase, que eu sempre passo todo dia de manhã, de autoajuda, pensamento, gente que faz e faz bem, quem se inscrever no meu WhatsApp recebe, está lá que a morte é uma forma que... Essa reflexão está lá. É uma forma que Deus falou para nós, me dá aquilo que você não pode continuar cuidando. Me dá. Eu posso. Eu tenho a vida, filho. Eu sou infinito. Então, você envelheceu, ou tem uma doença terminal, seja o que for, Deus te abraça. Você não pode mais cuidar. E tem casos que é de criança, seja o que for, também já veio o aprendizado dali para frente. Deus quer que você segue outro caminho. Então, ele pega para ele a vida, que continua. A vida continua, de Chico Xavier, né?
Então, essa reflexão que nós estamos fazendo hoje, que é o medo da morte, nós precisamos falar tanta coisa, mas tanta coisa, que essa nossa turminha de hoje, né? Hoje é dia 23, e vamos ter mais um programa dia 30. É o último que nós vamos falar sobre a vida após a vida, ou a morte, o espiritismo matou a morte. O de sexta-feira, que já tem um tema interessante que eu vou passar no final do programa, vai ser o último, dia 25. Aí nós vamos passar para dezembro. Aí dezembro é só reflexão de coisa boa, Natal, nascimento, depois ano novo, coisa nova, homem novo, vida nova, pensamento. Então nós temos conteúdo no Pentateuco infinito. Mas nós temos que terminar a nossa reflexão, porque tem gente que eu sei que está pensando, por que falar tanto da morte? Porque ela não existe. Existe para quem tem medo. E eu vou trazer uma reflexão aqui que está deixa eu colocar aqui, Conflitos Existenciais, né? A Vidas Vazias também é outro livro que eu uso muito para fazer o programa, mas eu vi aqui no item 20, sobre a morte. E eu vou pegar aqui. A fatalidade biológica estabelece que tudo quanto nasce morre. Então, isso é biologia. Diz que você vai nascer, vai morrer. A ave vai nascer, vai morrer. O animal vai nascer, vai morrer. Tudo morre. Tudo. É interessante essa questão da ciência. E aqui embaixo está assim, por mais em volta que os mitos e tradições, mascarando, se confundindo no pensamento humano, a morte consiste na interrupção do procedimento vitais de que mantém o organismo em atividade, determinada ação. Por que é importante isso? Essa reflexão que está no livro, nesse livro que é o Conflitos Existenciais. Por que a gente deve doar os órgãos? E não deve ter medo que o espírito está ali porque está funcionando? Não. Eu te pergunto, qual é a doença do coração? Qual o dia que o cardiologia deu? Teu coração teve câncer. Teu coração teve AIDS. Teu coração pegou o vírus. Teu coração teve... Não, a única coisa que acontece com o coração é mecânico. Ele para de funcionar ou tem dificuldade. Porque qual é a função do coração? Pega o sangue de um lado, manda para o outro e aumenta a pressão para levar alimentos. Mas é o símbolo do amor. Mas o amor não está no coração, porque o coração é frio. Se ele pegar uma doença do coração, que vem pelo sangue, ele joga para outro órgão. Ele não guarda a doença para ele. Ele não fica doente. Então, a doação, o que você faz? Parou o funcionamento mental, não tem mais comando do espírito. Você pega aquele órgão, que está mecanicamente saudável, e implanta numa outra pessoa que já está com o seu meio com dificuldade. O sangue ele flui, funciona e não tem nada a ver com o espírito. Não levou pensamento, não levou sentir. É claro que quem recebeu vai ter gratidão. Aí é outra coisa. E aí pode fazer uma relação de espírito para espírito. Mas a gente deve doar a visão, todas as células, pele, doar para quem está passando a experiência, porque é mecânico. E quem doa não tem medo da morte. Né? É igual a cremação. O pó virou pó. Não adianta você morrer cremado ou morrer enterrado, vai tudo para o mesmo buraco. Vira pó. Agora, o que você deve interagir é que, do outro lado do plano espiritual, sabendo que cumprir a sua vontade de doação é mais uma caridade que você fez, que vai somar com a sua vivência eterna. Você não dá tanto valor ao corpo.
Por quê? Por que nós falamos de finado? A quantidade de espírito que está olhando o corpo dele lá no caixão é imensa. Aí você olha, mas deteriorou, é esqueleto, mas para ele não. Ele continua vendo aquele corpo querendo que leva flores, molha e reza, depois vai embora, esquece, ele vai para a vida dele. Então, quando se doa qualquer parte do nosso corpo, é uma forma da gente não sofrer tanto com a tanatofobia. Já é um modo de a gente se preparar para um novo corpo, para nova vida, aceitar uma nova oportunidade, porque o único que dá um carro zero para nós é Deus. Teu carro velho encosta, desmancha e vai para a terra, vira, e aí Deus te dá um corpo novinho para você começar tudo de novo, sem medo, porque vai evoluir e vai ficar sem medo. Vamos continuar a reflexão com o nosso querido Avelino. É contigo a palavra, Avelino. Ele vai dar um carro novo se você tiver merecimento também, né? Você vai ter que trabalhar muito para você ganhar esse carro novo. Ô, Avelino, os carros novos também vêm com defeito, tá? Às vezes vem com a carroceria né? O motor não é tão bom, mas é zero. Faltando parafuso, né? É isso. Esqueceram o ar-condicionado, o rádio queima, toca fusível, mas é um corpo novo, é um carro novo. Então é justamente isso, né? O sentido da imortalidade é isso, a vida, né? Que nós temos a possibilidade de criarmos dentro do conceito de vida, justamente levar para o plano espiritual, né, esse sentimento de pureza, onde nós devemos nos libertar. O Marcos falou sobre a doação dos órgãos, isso é fundamental. Se eu tenho condições, se meus órgãos estão em perfeitas condições e serve para que outro dê continuidade aos seus trabalhos, à sua vida, às suas tarefas, poxa, para mim, espírito, eu não tenho medo da morte, porque eu já sei que ela não existe, mas os órgãos necessários que der para o outro dar continuidade o seu desenvolvimento, o seu progresso, para mim é uma felicidade. Então, que todos tenham essa consciência e não ter medo da morte. Acreditar que Deus nos criou com essa finalidade de eternamente sermos quem somos, né? E cada vez que cada vez que nós viemos aqui, cada quarta-feira, cada momento desse que estamos aqui, é um aprendizado diferente, porque essas energias se conectam com outras energias que precisa dessas palavras, desse sentimento, da mesma maneira que o pensamento de cada um desses nossos ouvintes, dessas pessoas que participam conosco, nos traz alento para o nosso desenvolvimento. Então, é fundamental nós termos essa presença, esse sentimento puro de amor, né? Para que sejamos felizes, né? Nas nossas criações, na nossa totalidade de vida, né? A nossa totalidade de vida é justamente sentir o eu interior, sentir o eu para o exterior. Nós temos que ter a liberdade de sentir o eu interior e se libertar do exterior. Quando nós tivermos esse sentimento de pureza,
nós conseguimos êxito na nossa encarnação presente e se projetando para uma encarnação futura com melhores amparatos, com melhores sentimentos para todas essas nossas colocações. Então, é fundamental que nós tenhamos justamente esse sentimento de amor, de carinho, de respeito pela nossa vida, pela vida do nosso próximo, por todos aqueles que nos circundam e todos aqueles que traz para nós ensinamentos, né? Que nós estejamos abertos a esses ensinamentos. Porque também, se chegar os ensinamentos, se nós não estivermos abertos a ele, se nós tivermos aquele pressentimento que isso aí eu não preciso, eu já aprendi, eu não preciso mais disso, aí nós vamos cair naquele conto, né, do sabichão, né? Eu já aprendi tudo, eu não preciso mais disso. Então, aí nós vamos sofrer as consequências da recusa. Eu sempre falo que a recusa das nossas ações nos traz consequências que muitas das vezes nós não estamos preparados para receber essas lições que nós deixamos de compartilhar hoje, né? Então, o amanhã nós temos outras prioridades, mas se nós não buscarmos essas prioridades que nós temos condições hoje, amanhã será mais difícil ou com mais dificuldade. Então, nós precisamos ter serenidade, né? Serenidade, e esse sentimento dessa serenidade, ela é mais profunda do que a gente imagina. A serenidade não é um ato, é um sentir diferente, e eu estar aqui serenamente nas minhas palavras, mas eu posso estar interiormente fervetando. Então, não é uma serenidade pura, né? Então, a gente temos que estar sereno interiormente, criar esse amparato de tranquilidade, de confiança, porque Jesus aconteceu o que aconteceu, mas ele jamais se desesperou, jamais saiu do seu equilíbrio, jamais perdeu o equilíbrio pelos fatos acontecidos, né? Então, é fundamental nós termos essa percepção também, né, de tranquilidade. Sabemos que vai acontecer, mas nós precisamos estar tranquilos para superar esses momentos que nós precisamos superar. Né, Marcos? Muito bem. Esse sentido é maravilhoso e nós precisamos desses momentos. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, que vai ser o último tema sobre a vida após a morte, o espírito matou a morte, e nós vamos fechar o ciclo desse mês, tá bom? Então, se inscrevam aí no youtube.com marcosbg1950 para interagir na próxima quarta-feira com a gente. Muito bem, como é de praxe, nós estamos chegando no final do programa. Agora nós vamos ao momento de oração, de atendimento espiritual, tá? Que, graças a Deus, nós estamos tendo resultado magnífico, que o pessoal passa pelo WhatsApp, agradecendo, porque nós estamos com um problema muito grande dentro do nosso ser, pela vivência material. É a depressão, o cansaço, a tristeza, a mágoa, a inveja, o ciúme, a ganância. Está tudo destruindo a mente humana de sensatez. E a gente precisa de equilíbrio. E vamos procurar cada um dentro da sua forma, dentro da sua oração, do seu modo de interagir. Então, agora nós vamos nos concentrando. Quem puder, pega o Evangelho, né? Abre ele em qualquer página, tá?
pega o copo d'água, deixa de lado. Mesmo à noite, quando for olhar, assistir o podcast, né? Muitos entram depois do trabalho e separem ali, abre o Evangelho em qualquer página, separa um copinho d'água e faça a oração e interage. Se quiser, com essa oração que nós estamos fazendo, fique à vontade. O importante é sempre trazer equilíbrio para não suportar depressão, cansaço, tristeza, ideias de suicídio, seja o que for, sozinho. Sozinho você fica fraco. Unidos, nós somos mais fortes. Então, eu abri aqui o meu Evangelho, é interessante que ele caiu no que a vossa mão esquerda não saiba o que é da vossa mão direita, capítulo 13. Então, é a verdadeira caridade que caiu no meu Evangelho. No de vocês, aí vocês verificam. E sobre a água, que é importante, você entra lá no site Mensagens da Água, vocês vão interagir, como funciona. Eu tomo 5 remédios por dia, por causa do coração, intestino, perna, boca, mão, tudo foi operado. Então, eu tenho essa necessidade. Mas nunca bebo a água sem colocar a mão e depois ingerir o remédio. Porque vocês vão ver na Mensagem da Água como a água pode ajudar a recuperar o órgão danificado ou pegar aquele remédio material e fazer ele multiplicar o efeito. Então, a doutrina espírita sempre se beneficia dos ensinamentos dos médicos espirituais. Muito bem. Então, vamos lá nesse momento de oração. Quem achar necessário, fecha o olho. Eu gosto porque eu olho para dentro de mim mesmo. E vamos interagir com esse momento na qual a espiritualidade nos cobrou esse atendimento. Nesse momento, Senhor, solicitamos a presença desses espíritos amigos, conhecedores da ciência e da filosofia, que possa atender às necessidades, à solicitação, à autorização de todos que compartilham com esse programa, com essa oração, para atender e auxiliar a superar os desafios do dia a dia, seja na área dos sentimentos e seja na área física, que nesse momento está sendo autorizado. Que esses espíritos de luz possam formar uma proteção em volta do nosso corpo material, para que aqueles espíritos que ainda não entenderam, que têm cobrança, inveja, ciúmes, têm muita ganância, possam se afastar um pouco e preparar o nosso campo vibratório para receber os benefícios da natureza de Deus, para que possamos superar os nossos desafios. Que essas energias possam ir para nós e para aqueles que, de uma forma ou outra, interagem com a nossa vida, que aqueles que já estão conosco há muito tempo ou aqueles que vão interagir num momento da nossa vida, vai entrar em nossas vidas, se beneficiem dessas energias, desses fluidos. Principalmente os nossos inimigos, principalmente aqueles que estão encarcerados, principalmente aqueles que ainda têm muita vaidade, ódio e ignorância do saber, recebam os benefícios do atendimento espiritual de hoje. Feito esse afastamento, vamos solicitar que eles façam o alinhamento do nosso corpo físico, do nosso perispírito e do nosso espírito. Pois quando a gente tem depressão, cansaço, tristeza, energias negativas, esses espíritos brincalhões desalinham para que possam sugar, vampirizar nossas energias e a gente ficar desanimado, com tristeza, sem foco, sem destino, e eles sugam. Com o alinhamento, nós temos um coraçãozinho espiritual e um coraçãozinho material, alinhado todo o nosso corpo com o corpo espiritual. Feito esse alinhamento, vamos solicitar que a espiritualidade comece a fazer um diagnóstico, pois somos seres únicos, não tem ninguém igual ao outro. E de acordo com a nossa depressão, cansaço, tristezas, mágoa, um campo pode ser defasado mais do que do outro, que tem uma outra necessidade. Então, que eles comecem a fazer um diagnóstico, começando pelo coronário, que é a ligação com a espiritualidade. Verifique ali o que precisa ser limpo,
para que funcione bem, para que eu tenha boas ideias, tenha boas influências. Vamos ao frontal, que é a minha casa, a casa do meu espírito, a casa que comanda tudo. Vamos para o laringe, onde a gente vai verbalizar o que está nos nossos sentimentos. Vai para o nosso coraçãozinho, para que a gente não tenha pressão alta nem baixa, mas a necessária para o nosso corpo, a casa do nosso, o símbolo dos nossos sentimentos. Vai para o nosso sistema digestivo, onde a gente se alimenta mal, e faça um diagnóstico, o que precisa ser retirado, o que células ali estão danificadas. Vá para o sistema urinário reprodutivo, esse órgão tão importante que a sua forma nos proporciona o reencarnar, dando oportunidade a mais espíritos de passar suas provas e expiações. Vá para o intestino, o órgão vital do nosso corpo, que pega o alimento, seleciona as energias e os fluidos e dispara para todas as células, para todos os órgãos. Verifica o que está defasado, principalmente aqueles que usam colostomia, precisam de um reforço, de uma proteção maior para aprender a lidar com isso. Entra no sangue, flua, vai no baço, fígado, intestino, pulmão, flua, vai em todas as células e comece a ali verificar onde está defasado e o que precisa para que essas células danificadas possam interagir com as células boas. Feito esse diagnóstico do nosso corpo geral, vamos levar a nossa mente às matas, as energias que é representada pela cor verde, para as matas sobre a terra, abaixo da terra, sobre as águas, abaixo das águas, que inalam o seu oxigênio, e esse oxigênio permite que a gente caminhe, e no caminhar vai aprendendo com as nossas escolhas. Que essa energia poderosa entra nas nossas narinas, vá para o pulmão e limpa, tira tudo que é negativo, pois o homem contamina muito o ar, e auxilia aqueles que fumam, bebem, tem se drogando, e que ali prejudica muito esse órgão, e é daquele que não fuma, não bebe, também sente o bafo, aquele ar que sai, pode interagir com alguém que não tem esse vício, mas está do lado de alguém que tem. Fortaleça também o seu pulmãozinho, vá para o coraçãozinho. Faça uma limpeza nesse órgão, pois ele é vital para que nós não tenhamos pressão alta nem baixa, mas a necessária para jogar o alimento para o corpo todo. Vá para o sistema digestivo e ali interage com aquelas células que estão danificadas pela má alimentação e faça uma limpeza, tira tudo que é negativo, principalmente aqueles que estão manifestando alguma doença, um câncer, um desconforto, queimação, azia, tudo que estiver trazendo desconforto nesse sistema digestivo, retire para que ele possa funcionar de acordo com os desígnios de Deus. Vá para o sistema urinário reprodutivo, tira tudo que tiver negativo, vá para o intestino, tira tudo que tiver negativo para que funcione bem, entra no sangue, vai para o baço, fígado, vai para todos os rins e pega tudo que foi danificado, todas as células, faça uma limpeza, pega todas as dificuldades do corpo de funcionar, leva essa carga negativa ao solo, o solo à água, a água ao rio, e o rio leva ao mar, e lá desemboca toda a carga negativa e seja desfeita nessa natureza de Deus que deixou essa energia poderosa, pura, sobre o nosso planeta, que é o oceano. Deixando o verde de lado, vamos levar a nossa mente à cor amarela, que é representada pelo sol, que manda energia poderosa de vitalidade, força, superação a toda a natureza de Deus, sem cobrança, sem distinção, sem preconceito, alimentando todo ser vivo, que essa energia poderosa entra no nosso sistema nervoso central e periférico e combata a depressão, o cansaço, a tristeza, as mágoas, depressões, a angústia,
a raiva, o ódio, a inveja, a incompreensão, a dúvida, injetando força, vitalidade, superação, para que nós possamos todo dia de manhã levantar grato e olhar o horizonte com novas oportunidades da gente melhorar, porque essa energia é poderosa. Vá para o coraçãozinho, injete vida, força, vitalidade, para que ele possa superar qualquer desconforto que tenha. Vá para o sistema digestivo, injete força, vida e vitalidade para superar esse funcionamento, para nos dar sempre as energias necessárias. Vai para o sistema urinário reprodutivo, injete força, vida e vitalidade para que esse órgão possa superar qualquer dificuldade. Vai no intestino, injete vida, força e vitalidade, principalmente quem usa a colostomia, para poder lidar com isso e superar esse desafio, que é uma oportunidade que a ciência dá para que eu possa superar as dificuldades. Entra no sangue. Aí se espalhe essa energia poderosa em todas as células, no baço, no fígado, nos rins, que são muito prejudicados pelas bebidas, pelas consequências de má alimentação. E vá para as células, injete nelas força, vitalidade e superação, ali parando o ciclo de doença, interagindo essas células com as células boas e dando aquilo que o homem chama de milagre, que é merecimento, e possa superar esses desafios, que possa atender a todos os pedidos que estão no meu WhatsApp, seja da minha sogra, minha mãe, está com mais de 90 anos e recebem esse benefício, aos meus amigos, meus inimigos, a todos que de uma forma ou outra interagem, autorizando e solicitando para si e para os outros. E assim sendo, Senhor, agradecendo todas as energias fluídas que foram desprendidas, que essas energias possam ir para a primeira água que tocar a saliva, para aqueles que estão trabalhando, estão dirigindo, estão interagindo, não têm mais o tempo ainda, que a primeira água interage com o seu organismo e vá para a matéria. Agradecemos a abertura do Evangelho, porque são os nossos mentores que querem o nosso bem. Todo aquele que tiver em depressão, cansaço, pega um copo d'água, abre o Evangelho, vai encontrar o conforto e o consolo para superar aqueles desafios. E assim sendo, Senhor, que esses espíritos possam trazer a proteção, a energia que envolve o planeta Terra, nos traz ali proteção de tudo que vem de fora, seja natural ou humano, é desfeito, para que nós possamos vivenciar na Terra com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, com nossos erros, com nossos acertos, nos protegendo, que forme um escudo da cabeça aos pés. E vai em cada órgão, forma uma proteção na onde está mais defasado, para manter mais essas energias ali onde exige mais esforço. E que possa nos proteger, formando um escudo de todos os espíritos que querem nos judiar, tem raiva, inveja, ciúmes, cobrança de vidas passadas, cobrança dessas vidas. Bata nesse escudo e volta em forma de caridade, respeito, entendimento, e que possa fechar o ciclo de proteção. Expanda para os nossos familiares, amigos, nosso local de trabalho, pataco, ganha-pão, e assim interage com a nossa água, primeiro toque, e assim ir fechando o ciclo. E assim agradecendo a essa oportunidade que a espiritualidade nos deu. Gratidão. E vamos que vamos em frente. E vamos, então, dar continuidade, tá bom? Que essa oração possa ter interagido de alguma forma com a sua, a minha e a nossa família material e espiritual, tá bom? E dando continuidade, vamos ao quadro Colaboradores da USE Guarulhos e o podcast. São, né, no podcast do Espiritismo Além do Nosso Tempo, são empresas que eu sou grato, não que contribuem financeiramente, são pessoas que doam, que têm de melhor para que esse programa continue. A Macon Instrumental Cirúrgico,
que está lá na João Bassi 572, Parque Industrial aqui de Guarulhos. O Reinaldo é um menininho, um dia eu vou trazer ele no nosso programa, e o Edson Souza também, que estudou, se formou e está trabalhando muito pelo desenvolvimento da família cristã. Se você quer conhecer a Macom, só digitar macominstrumental.com.br. Vamos agradecer a Even Assessoria Projetos, está na Rua Simões, 56. Você quer conhecer a Macom, passa lá, wbo144@yahoo.com, e entre na Even Assessoria e Projetos, e aí se tu quer ampliar ou quer modernizar o seu parque industrial, entre em contato pelo 11 46 40 11 11 e fala com o engenheiro José Rico, que é o presidente da USE e é um menininho de coração bom também. Continuando, eu quero voltar um pouquinho. A Ultramassas, eu não esqueço o sabor, toda vez que eu vou lá com a minha esposa, é uma variedade de massa, doces, e é 40 anos familiar. Estão ali interagindo primos, irmãos, a dona Vanilza, que é a patriarca lá, mantém a qualidade, sem conservante. Se você quiser, é só digitar ultramassas.com.br, fala com a Paula, que você escutou aqui no Espiritismo Além do Nosso Tempo, faça o seu pedido que ela entrega em qualquer lugar aqui próximo, até Campinas, por aí, eu sei que ela entrega e é um sucesso. E eles também estão com alguns vinhos lá magnífico, vá conhecer, vai lá na Rua Soldado José Pires Barbosa Filho, 395, aqui em Vila Aliança, aqui perto da Vila Galvão, e vá conhecer. Os dias melhores de ir lá é domingo de manhã, você pega a massa, faz o almoço fácil, sem muito trabalho e delicioso. Fala lá com a Paula Ultramari. A GEFAI, que é a minha empresa, nós temos uma empresa de drones, temos convênio pelo Brasil inteiro, tem uma obra que quer ser acompanhado, quer fazer um casamento, um vídeo interno, entre em contato, é só digitar gefaifotosaérea.com.br, você acessa o nosso site, tá bom? Ou o telefone, 11 971520236, é o meu WhatsApp, pode passar também. E o Wilson Saleiras Artes, esse menininho tem coisa maravilhosa que ele faz artesanal, com madeira reciclável, verniz natural e tudo prático. Então você entra lá no Facebook, digite facebook.com Wilson Saleiras Artes. Você vai ter acesso. Ou vai no Instagram, instagram.com Wilson_Saleira_Artes, e veja os produtos e vê se você adquirir alguma coisa, fala que foi aqui pelo Espiritismo Além do Nosso Tempo. Não tem que dar retorno nenhum financeiro para nós. O importante é esse pessoal que está lutando, está querendo vencer na vida, e está um momento difícil, a gente contribui com eles. Rei da Costela, ô menininho coração bom, digita lá, @th.rei da Costela, no Instagram. E vocês vão ver o vídeo, vai dar água na boca. Se você tem uma festa, ou quer fazer uma festa beneficente, convidar pessoas, tem essa estrutura, conversa com ele, ele é um menininho de coração bom e ele vai interagir. E o lema dele é esse: nunca desista dos seus sonhos. Desistir dos seus sonhos é desistir de você e se entregar ao fracasso. Ele superou muita coisa e foi num evento de assar costelas que ele ganhou esse título, porque ele demorou mais do que os outros. Mas quando eles provaram, olha, deram o título a ele de Rei da Costela. Tá bom?